Bom dia, galerinha. Saudade de mim? Pelo que não vou, tio. Não sei, né? Tô brincando com vocês aí. Tudo bem com vocês? Tudo na paz? Como é que estão nesses dias de distanciamento, né? Que isolamento praticamente não existe mais. Mas o distanciamento, o uso da máscara, a higienização das mãos, é importante seguir todas essas orientações. E aqui não fala só o professor de vocês, tá? Fala o profissional de saúde. Porque sim, são medidas de extrema utilidade no achatamento, né? No bloqueio do índice de contaminação. Então, se você usa a máscara de forma correta, se você higieniza suas mãos, se você mantém o distanciamento das pessoas, você está contribuindo para que esse vírus não se alastre com muita velocidade ou até mesmo se ache o tempo necessário para surgir medicações, vacinas para combatê-lo, tá bom? Me diga uma coisa, como é que está a relação ao culto doméstico? Estão fazendo? Eu espero que sim, tá? Isso é muito importante para nos fortalecer espiritualmente no enfrentamento de todas as coisas que vêm sobre nós. Nesse momento agora de pandemia, ainda mais, né? A nossa fé fica um pouco abalada, a gente começa a ter medo, ou começa a achar que não é nada disso, mas quando a gente mantém a comunhão com Deus, através da leitura bíblica, através da oração, através dos louvores, o Espírito Santo vai nos conduzindo, vai nos norteando, vai nos apontando o caminho que devemos seguir. E aí a gente anda nos caminhos do Senhor, né? A gente diminui essa condição de errarmos, de cometermos deslizes, de cometermos pecado. É importante isso, tá bom? Então procure fazer o culto doméstico, chame os seus familiares, seus pais, tios, avós, com quem você mora. Se eles não quiserem participar, faça você mesmo. Se você às vezes se sente desanimado e quiser mais um, eu estou à sua disposição, tá bom? As mídias sociais hoje nos permitem essa proximidade à distância, né? Então você pode falar comigo pelo WhatsApp, né? Pelo Facebook, né? A gente pode aí marcar um momento. Acho que pelo WhatsApp é melhor, né? Nós temos o grupo, né, de WhatsApp. A gente faz aí uma chamada de vídeo e oramos e meditamos juntos na palavra do Senhor, tá bom? Me coloco à disposição de vocês, tá certo? Lembrando que nossa igreja continua nesse projeto de revitalização espiritual. O pastor Ebenezer tem colocado diariamente no grupo da igreja diretrizes, orientações, palavras bíblicas que, uma vez que nós a lemos e buscamos do Espírito Santo, nós somos conduzidos no mesmo sentido, nós como Igreja Batista em Vila Canaã, pelo nosso pastor. Então é importante que você continue acompanhando, tá bom? Esse processo, tá? A Beatriz, nossa diretora da EBD, pediu para reforçar com todos que aos domingos de manhã, no horário da EBD, o pastor está ministrando um aulão, tá? E esse aulão é para nós, adolescentes, jovens e adultos. Então, procure se esforçar em estar presente, tá? Eu sei que muitos de vocês, quase todos, dependem dos seus pais, dos seus responsáveis, mas insistam com eles para que se faça presente, para que vocês participem desse aulão, tá? Isso também faz parte desse processo do direcionamento que o pastor tem dado à nossa igreja, nesse processo de revitalização espiritual, tá bom? As lições anteriores, Letícia ministrou as aulas com vocês, nós estaremos nesse revezamento, né? Um domingo eu, outro domingo Letícia, ou às vezes se tiver alguma intercorrência, eu pelos meus plantões, a Letícia poderá até estar mais tempo conosco, né? E graças a Deus, porque a temos, Deus abençoe a vida da Letícia, do Naime, da Ingrid, e certamente eles somam conosco nesse processo e nos abençoam
ricamente, né? Lição 3, ela falou sobre a dinâmica do relacionamento, né? Como que nós nos relacionamos, como se inicia esse processo. Para você se relacionar, se precisa de mais um, é eu e outra pessoa, ou eu e outras pessoas, nesse processo de nos reconhecer e reconhecer o outro e respeitar um no espaço do outro, né? Lição 4, sem comunicação não dá. É importante nós sabermos nos expressar. É importante que a pessoa que se relaciona com a gente também saiba da mesma forma. E nesse sentido, nós, eu e outro, né? Estamos falando aqui de família, né? Então, eu e minha esposa, eu e meu irmão, eu e meu pai, nós que convivemos no mesmo ambiente, possamos juntos buscar de Deus a informação, a comunicação que Ele vem a trazer a nós, a fim de caminharmos juntos na trajetória da vida que Ele nos permitir, no propósito que Ele tem para cada um de nós, para as nossas famílias, né? Eu coloco aqui diante de vocês também momentos de oração, tá bom? Então, quando você estiver ali no seu momento de culto doméstico, ou então em outro momento, separe alguns minutos, né, para que você ore, fale com Deus. E aqui eu vou lhe dar três pedidos para que você ore, tá bom? Primeiro, pela nossa igreja, pela Igreja Batista em Vila Canaã, pelo propósito que o Senhor tem para nós como igreja, eu e você como membros dessa igreja, como participantes deste corpo, a qual Cristo Jesus é o cabeça, né? Que o Senhor possa estar nos dando a melhor direção, né? Que o Senhor possa estar dando ao pastor Ebenezer a direção da igreja, aquilo que o Espírito Santo traz aos nossos corações, a fim de conduzir o seu rebanho, e nós como igreja cumpramos com o nosso papel, que é de levar a mensagem de Jesus a quem não conhece, né? Certamente eu, você, temos parentes, amigos, pessoas próximas que até já ouviram falar de Jesus Cristo, mas não o conhecem verdadeiramente. Às vezes você pode estar nesse processo, nesse momento de saber, de ouvir falar quem é Jesus Cristo, mas não reconhecê-lo verdadeiramente. Então é uma oportunidade de você estar se colocando diante de Deus e pedir para que Ele abra o seu coração, abra o coração desses, para que o Espírito fale a nós. Outro pedido é pelos adolescentes da nossa igreja. Orar por você, orar por todos os outros. Nós criamos um grupo no WhatsApp, né? E essa semana eu achei interessante, foi aniversário do Ezequiel. Ezequiel, meu queridinho, Deus te abençoe, viu? Menino sério, vocês viram a seriedade dele, né? Aquela formalidade de agradecer. Mano, você não me engana não, hein? Você não me engana não. Tô brincando, lógico, evidente. E foi muito bom aquela movimentação ali, ó, de zoação, de brincar um com o outro, de se comunicar. O grupo, ele também é para isso, né? Nós só temos que tomar cuidado com os exageros, né? Então, assim, nada que mexa com o lado pessoal, pejorativo, né? Nós estamos até numa era de mimimi, me desculpem a expressão. Então, às vezes, a gente tem que saber até que ponto eu posso brincar com, né? Na medida do que a pessoa me dá a liberdade. Mas oremos pelos nossos adolescentes, tá bom? Que eles oremos uns pelos outros, porque vocês são o presente e serão o futuro da nossa igreja, tá certo? Oração também por esse momento de pandemia. Vocês estão acompanhando aí, né? A sexta-feira passada houve a confirmação que no Brasil nós já passamos de 1 milhão de pessoas contaminadas, né? Essas são as informações oficiais. Então há muita gente contaminada, há muitas pessoas doentes, muitas pessoas estão morrendo, isso é sério, e que o Senhor Jesus tenha misericórdia, e que se algum de nós passar por esse processo, que passe confiando que o Pai tem o melhor para cada um de nós no final de qualquer situação, tá bom? Pessoas da nossa igreja já tiveram Covid, tá? Ou estão no processo de recuperação. Eu não vou aqui citar nomes, né? Mas orem pelos irmãos da nossa igreja, orem pelas pessoas que você ouviu falar, ou se você não tem nenhum parente ou amigo,
Orem por essas pessoas que você vê na televisão ou nas redes sociais que estão passando por esse momento delicado na vida deles. Que o Espírito Santo possa estar conduzindo a vida dessas pessoas e que elas, até nesse momento de dor e sofrimento, possam reconhecer que no Senhor Jesus nós confiamos e seguiremos e passaremos por todo esse processo, porque Ele não mentiu para nós. Jesus, a palavra de Deus, nos afirma que no mundo nós sofreríamos, nós teríamos tribulações, mas confiados no Senhor, que Ele está no nosso barco, na direção da nossa vida, nós passaremos por esse mar, por essa tempestade. Tá certo? Tá bom, vamos orar então agora pela nossa lição, lição 5. Lição de hoje é a lição 5, né? Problemas que a família enfrenta, tá bom? Vamos orar. Fecha o seu olho, baixa a sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor Jesus, louvado seja o teu santo nome, Senhor, nosso Salvador, nosso Senhor. A ti toda a honra, toda a glória. Colocamos as nossas vidas no altar do Senhor, reconhecendo que só o Senhor é Deus e que somos teus filhos, ó Pai, adotados através da salvação e morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual fomos alcançados pela tua graça, pela salvação, Senhor. Somos gratos por isso, ó Pai. Nos colocamos diante do Senhor nesse momento agora de aprendizado. Fale aos nossos corações, fale ao meu coração, fale ao coração de todos esses que acompanharem esse momento de aprendizado na tua palavra. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Ok, lição 5 então. Nós temos visto nesse trimestre a família no plano de Deus, né? É o foco da nossa lição, né? E nessa lição 5 fala dos problemas que a família enfrenta. Quais problemas? Vários, nós enfrentamos vários problemas, né? O que é problema? Né? A gente vai buscar assim, identificar, porque às vezes o que é problema para um pode não ser para outro. E aí a gente para pensar no que significa a palavra problema e nos sinônimos que ela tem, né? Problema pode ser um impasse, um dilema, dúvidas, um quebra-cabeça ali, algo que se precisa se encaixar para dar um resultado, né? Mistérios, charadas, enigmas, né? Um problema, ele é um assunto controverso, é algo que sempre tem um contra o outro, é alguma coisa que se coloca por diferença no relacionamento das pessoas, né? Tribulação, aflição. Esses são problemas que nós enfrentamos quase que diariamente nas nossas vidas, aonde nós estivermos, seja no seio da nossa família, seja ali na escola onde eu estudo, no bairro onde eu moro, na casa, no condomínio, no prédio onde nós moramos. Sempre, se nós formos parar para pensar, sempre tem um problema. E como é que nós lidamos na solução desses problemas, né? Como é que nós enfrentamos esses problemas? É o que a lição tentará nos mostrar no discorrer do assunto, né? A base bíblica para a lição de hoje está lá em Gênesis 4, versos de 1 a 7, né? Já vai abrindo a sua Bíblia aí, tá bom? Gênesis 4, versos de 1 a 7. E já deixa marcado também, já dá um pulinho aí, deixa marcado também Mateus, capítulo 19, versos de 4 a 6, tá bom? Mateus 19, versos de 4 a 6. Gênesis 4, de 1 a 7, Mateus 19, versos de 4 a 6, né? Vamos ler então? Gênesis 4, de 1 a 7. História muito conhecida, né? A gente tem visto nessa lição aí meio que paralela à formação do mundo, né? A criação do homem, da mulher, a união, o casamento, o pecado, né? E aqui agora nós vamos ver sobre o nascimento dos primeiros filhos e a morte de um deles, né? Caim e Abel. Diz assim, Gênesis 4, de 1 a 7. Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. Quando deu à luz a Caim, ela disse, com a ajuda do Senhor
tive um filho. Tempos depois, deu à luz o irmão de Caim e o chamou de Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou parte da sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas, se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. O texto segue. Caim, indignado, se enfureceu e cometeu o primeiro homicídio, né? O foco não é esse. O foco é nas relações, é nos problemas que enfrentamos. O texto bíblico, ele demonstra que apesar do pecado de Adão e Eva, ambos reconheciam Deus como Senhor e recorriam ao Pai nos momentos difíceis. A partir do momento que Adão e Eva pecaram, isso começou a fazer parte de toda a humanidade, de mim e de você também. Muitos de nós nascemos num lar cristão. Fomos ensinados por nossos pais como que devemos nos comportar diante de Deus. Mas a escolha a seguir esse processo é minha e é sua. É você que escolhe. Apesar disso, apesar dos nossos erros, das nossas falhas, dos deslizes que cometemos, nós sabemos que Deus existe. Nós sabemos que Ele é Pai, que Ele é Criador, que Ele é Salvador, que Ele habita dentro de nós através do Espírito Santo, né? E nós sempre buscamos nele a orientação e a direção para os nossos problemas. Quando Caim nasceu, o verso, bem no comecinho lá, o verso 2, o verso 1, né? Eva fala, com a ajuda do Senhor, ela teve Caim. Então, a gente entende que às vezes a gravidez foi meio conturbada, foi difícil, né? E esse momento do parto, Caim nasceu com a ajuda do Senhor. Abel, aparentemente, não teve problema algum. Tanto é que ela fala que momentos de um ano depois, a Bíblia não mensura isso, né? Mas um ano depois, 2 anos depois, nasceu Abel, e nasceu bem, né? Também podemos observar que Caim e Abel foram ensinados a prestar culto a Deus, né? Cada um tinha uma vocação. Caim era lavrador, era agricultor, ele cuidava da terra, e Abel cuidava do rebanho, era pastor de ovelhas, né? Então cada um tinha a sua vocação, e eles foram ensinados a prestar culto a Deus, a prestar oferta ao Senhor, naquilo que eles faziam. O verso 2 nos aponta isso, né? O verso 2 do texto nos aponta isso. Embora Caim e Abel, sendo filho dos mesmos pais, cultuassem o mesmo Deus, eram pessoas diferentes e livres para tomarem suas próprias decisões, suas escolhas. Nós acabamos de falar sobre isso, né? A escolha de um e a escolha de outro, a minha escolha e a sua escolha. E tem um ditado, uma frase, né? Uma frase que eu gosto muito, né, de falar, e eu falo muito a mim mesmo. Nossas escolhas nos definem. As suas escolhas definirão quem você é, definirão o seu futuro, definirão o meu futuro, né? Não é a oferta que importa a Deus. A oferta pode até importar, mas não é o principal. O mais importante é a intenção do coração.
havia maldade no coração de Caim, né? Quando a gente fala da intenção do coração, são as nossas motivações. O que nos leva à nossa ação, o que nos leva a ofertar. Então, o que tem no meu coração? Muitos de nós, às vezes, se colocam por interesse, né? Eu vou cultuar a Deus, eu vou falar com Deus, eu vou louvar o Senhor, mas eu preciso que Ele me abençoe, eu preciso que Ele me dê isso, que Ele me dê aquilo, né? E nosso Deus não é Deus de barganha, não é Deus de negociar. Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Criador. A Ele toda a honra e toda a glória, e somente a Ele, né? E Caim, na sua formação, na sua personalidade, ele tinha maldade dentro de si, né? Não admitia seu erro e geralmente culpava os outros. Isso é natural do ser humano, né? A gente tem dificuldade em admitir aquilo que, quando erramos, que estamos errados. Normalmente a gente culpa outro, culpa o meu irmão, culpa meu pai, minha mãe, culpa o professor da escola, culpa o meu coleguinha, meu vizinho, né? A culpa nunca é minha, né? Culpa a igreja. Ah, eu tô frio, eu não consigo mais falar com Deus, não tenho vontade de ir para a igreja, porque a igreja é desanimada, porque as pessoas de lá são assim, são assado, porque falam isso, falam aquilo, porque se vestem de um jeito, se vestem de outro. Será que o problema não está em você? Será que o problema não está em mim? Tá, o problema está em mim e está em você. Quando a gente se olha no espelho com sinceridade, olhando para dentro de nós e vermos como somos e aquilo que fazemos que desagrada a Deus, nós começamos a ter compreensão dessas coisas. Faça esse exercício. Caim, infelizmente, Deus até o chama para conversar, até coloca ele diante de um espelho, né? Mas mesmo assim a maldade no coração dele não fez com que ele enxergasse dessa forma como Deus gostaria que ele enxergasse. Deus queria salvar Caim, mas a escolha dele foi a perdição. E a perdição foi quando ele, injustamente, tirou a vida do seu irmão. Que tristeza, né? Tá vendo o que leva às nossas escolhas erradas? Por isso que eu falo que somos definidos pelas nossas escolhas. Se eu faço escolhas certas, e eu alcanço coisas boas, coisas certas para a minha vida, bênçãos. Se eu escolho coisas erradas, meu Deus do céu, misericórdia. Não houve arrependimento e sim revolta. E o pecado estava à porta de Caim, né? Verso 7 fala isso. Antes de qualquer oferta, o que de fato importa para Deus somos nós. Deus não estava interessado naquilo que Caim trouxe da terra. Mas Deus estava interessado em Caim. Deus não estava interessado por Abel ter trazido o melhor do seu rebanho, mas foi a intenção, a motivação que estava dentro de Abel que agradou a Deus. É simples assim. O que tem motivado você? Qual é a sua ação diante de Deus? Como é que você, eu, temos nos colocado diante do Pai? Como é que está a nossa oferta diante do Senhor? Para refletir, né? Mateus 19, de 4 a 6. Vamos lá? Mateus 19, de 4 a 6. Mateus 19, de 4 a 6. Diz assim: Vocês não leram as Escrituras? Respondeu Jesus. Elas registram que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher. E disse: Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Uma vez já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Uma frase muito dita, né, nos casamentos, que não separe o homem aquilo que Deus une, né? E é algo que vem assolando o nosso tempo, né? Se você tiver um pouquinho mais de curiosidade, você vai ver que Jesus, nesse texto, estava falando sobre o divórcio. E isso tem
atacado demais as nossas famílias, né? Certamente, eu não sei você, né? Se você é filho de pais divorciados, não sei, não me lembro aqui agora totalmente dos seus pais. Tem alguns dos nossos adolescentes que eu não conheço os pais, eu não lembro dos pais. Mas certamente você conhece alguém que tem pais divorciados. E talvez você já possa ter ouvido falar do relato deles, como é difícil, como é complicado, né, essa situação. Outro grande problema que assola as famílias é a separação, é o divórcio. Certamente conhecemos alguém que passa ou já passou por isso. O casamento foi criado por Deus para completar o homem e a mulher. Isso nós vimos na lição 1, né? A origem e o propósito da família, né? A união do homem e da mulher, né? Simbolicamente, a relação de casamento do homem e a mulher, ela nos traz a pessoa de Jesus Cristo com a sua igreja. E o propósito disso, que é a vida eterna. Se você quiser confirmar isso na palavra de Deus, depois você abra a sua Bíblia lá em Apocalipse 19, versos de 6 a 8, e o Apocalipse 21, versos 1 e 2. Lá traz a relação de Jesus e a noiva. A noiva é a igreja. Nós, como noiva do Senhor Jesus, nós, igreja, como noiva do Senhor Jesus, aguardamos ansiosamente o noivo, quando virá nos buscar e nos levará para morar com ele no lar celestial. Que lindo, que maravilhoso, né? Então, por que continuamos a testemunhar as famílias sendo destruídas pelos divórcios, os casais se separando? Porque assim como Caim e Abel, o casal, mesmo conhecendo a palavra de Deus, por muitas vezes fazem suas próprias vontades e não permitem que Jesus seja o centro da relação. Mais uma vez, o futuro é definido por nossas escolhas. Você, adolescente, não está pensando em casar agora, lógico que é evidente, né? Mas você pode estar orando pela sua família. Você pode estar orando pelas famílias da Igreja Batista de Vila Canaã. Você pode estar orando pelas famílias de amigos ou parentes seus que passam por esse processo. Você pode estar orando por você mesmo, a fim de que você conheça ainda mais a palavra de Deus, para que Ele fortaleça no seu coração. E você, temente a Deus, eu, temente a Deus, possamos fazer boas escolhas e ter um futuro, na presença, descansados, protegidos pelo Senhor Jesus. Nos versículos 4 e 5 do texto, né, de Mateus 19, Jesus relembra que o propósito divino para a vida a dois requer companheirismo, unidade e entrega, de modo que os dois se tornem um. Essa é a essência da relação do cônjuge, do homem e da mulher, do marido e da esposa. Vocês estão tendo essas informações agora para se prepararem para aquilo que Deus tem para vocês no futuro. Vocês estão tendo essa informação agora para reconhecerem dentro da família de vocês, na relação dos seus pais, das pessoas que são casadas, tios, seus conhecidos, identificar o companheirismo, a unidade e a entrega um para com o outro. Se isso não acontece, ore por esses. Para concluir, achei interessante o que o autor da revista nos traz. Pelas Escrituras, percebemos que nada surge do nada. Tanto a violência quanto o divórcio estão relacionados ao que plantamos e ao que construímos em nossa jornada na convivência familiar. A violência, lá, né, de Caim ter matado Abel, né, o divórcio a qual Jesus estava orientando no texto de Mateus, né. Pense na sua contribuição positiva ou negativa para o seu lar. Para refletir, estamos investindo tempo, amor, atenção, dedicação para a manutenção da nossa família?
A violência no lar é decorrente de doença ou de maus hábitos? Quando a gente fala do culto doméstico, quando a gente fala dessas ferramentas espirituais, elas são para nos nutrir, elas são para criarmos imunidade, a fim de enfrentarmos e superarmos todas essas adversidades que vêm sobre nossas famílias, tá bom? O texto áureo que o autor da lição nos deixa está lá em Mateus 19, verso 6. Assim, eles já são dois. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Mateus 19, verso 6. Meus queridos, que o Senhor possa abençoar a vida de vocês, que vocês possam refletir na palavra dele. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento, pode fazer no grupo, ou se você se sentir mais à vontade, pode me procurar no privado, tá bom? Meu contato está salvo aí no grupo, ou a mim, ou a Letícia. Nós estamos abertos para ouvir vocês, para compartilhar com vocês, tá certo? Deus nos abençoe grandemente. Abraço.